Bem-vindos às conversas, os cientistas já avisaram. Tenho comigo o geofísico Ricardo Trigo, que é professor de climatologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ricardo, obrigada. Obrigado eu pelo convite. O Ricardo é especialista em fenómenos climáticos extremos e, entre esses fenómenos, as ondas de calor. Num mundo mais quente, numa Terra mais quente globalmente, as ondas de calor também serão mais frequentes e intensas? De todos os fenómenos extremos que nós analisamos, e em particular aqui no nosso grupo na Faculdade de Ciências, olhamos muito para as ondas de calor secas e incêndios florestais. As ondas de calor são claramente aquelas que são mais afetadas diretamente pelas alterações climáticas, não é as que vão ocorrer, é as que já ocorreram. E nesse sentido, podemos dizer que está confirmado que cerca de 60% a 70% das ondas de calor que já estão a ocorrer com o aquecimento atual de cerca de 1,1, 1,2 graus já têm uma assinatura das alterações climáticas. E no futuro, quando passarmos eventualmente a 1,5 graus, 2 graus, nas próximas décadas, praticamente todas as ondas de calor não ocorreriam se tivéssemos a temperatura média do mundo pré-industrial. Praticamente todas? Praticamente, quando chegamos aos 3 graus, aqui varia se são as mais intensas ou as menos intensas. Por exemplo, um fenómeno como aquele que ocorreu no Canadá seria completamente impossível num planeta sem gases de efeito de estufa. Se formos para valores mais baixos, eles ocorreriam, mas ocorrem mais frequentemente com uma situação de gases de efeito de estufa. Quando diz sem gases com efeito de estufa, de origem claro. humana, sim, sim. Esta mudança de paradigma em relação que estabelece uma relação entre as ondas de calor e as alterações climáticas, também é relativamente recente. Eu penso que datará da grande onda de calor de 2003. Data daí as primeiras vezes que eu e muitos colegas começámos a ser entrevistados por jornalistas que queriam perceber se havia uma relação direta. E durante, eu diria, uma década, fugimos sempre a estabelecer essa relação direta. Depois, por várias ordens de razão, umas mais técnicas, outras pelo próprio facto do planeta continuar a aquecer e cada vez haver mais ondas de calor, essa relação tornou-se mais facilmente observável e a capacidade que temos de assegurar o papel das alterações climáticas antropogénicas estabeleceu-se de uma maneira muito mais acentuada, eu diria, nos últimos 6, 7 anos. Do que eu me recordo precisamente, porque até aí os investigadores eram muito renitentes em estabelecer uma relação direta entre um fenómeno meteorológico concreto e atribuí-lo às alterações climáticas. E ainda há essa renitência relativamente a eventos específicos. O que nós gostamos de estabelecer é relações estatísticas. Portanto, quando nós olhamos para 100 ondas de calor intensas nos últimos 10 anos, aí é que nós podemos dizer, destas 100, 70 não teriam ocorrido se tivéssemos com os valores de clima pré-período industrial, digamos. Então, mas porquê é que essa onda de calor de 2003 em relação a ela, foi tão fácil estabelecer essa relação? Pouco tempo depois, não foi? Essa, eu não diria que foi fácil, foi a primeira onde essa relação foi... Na verdade, houve colegas suíços que tiveram que inventar novos métodos de abordagem para fazer essa relação. E a maneira mais óbvia é correr modelos dinâmicos muito complexos, com e sem os gases de efeito estufa antropogénicos, e verificar que a probabilidade de ocorrência no mundo sem gases de efeito estufa antropogénicos era muitíssimo mais baixa do que no mundo já atual, daquela altura, do início do século XXI, em que se teria que ter em conta os gases que, entretanto, foram emitidos. Essa onda, eu acho que eu ouvi dizer que essa onda foi a primeira vez que viram algo fora do normal. Portanto, o que é que ela teve de tão extraordinário? Vários aspectos, quer a nível internacional para toda a Europa Ocidental, porque ela afetou desde Portugal até aos países nórdicos, mais na zona oeste da Europa. Ela foi considerada, depois até a posteriori, e usando uma expressão que nós ajudámos a cunhar a seguir a 2010, na Rússia, como a primeira mega heatwave, a primeira mega onda de calor. E esse epíteto tem muito a ver com a extensão espacial que abrange,
com a duração temporal que foi muito mais extensa do que as ondas de calor prévias e com a intensidade de magnitude atingida. E, como tal, os efeitos que provocou nos humanos, nos ecossistemas. Nós, em Portugal, tivemos a primeira situação. Nós temos incêndios florestais com muita frequência e a área ardida anual em Portugal é incomparavelmente superior, tendo em conta o tamanho do território, àquilo que ocorre em Espanha, França, Itália ou Grécia, os países. Nesse ano? Não, em geral. Não, mas nesse ano. Em geral, é bastante superior já. Sim. Nesse ano, que arderam 450 mil hectares em Portugal, foi metade ou mais de metade de toda a área ardida na Europa. E, além disso, quando olhamos para as mortes excessivas durante o período de verão, os cálculos apontam para cerca de 50 mil acima daquilo que seria esperado. Nós, em estudos com o Instituto Ricardo Jorge, apurámos cerca de 2.500 mortes excessivos para Portugal e o país que sofreu mais desse ponto de vista foi França, onde foi o centro, o epicentro, digamos, dessa onda de calor. Eu penso que nessa altura também esta onda de calor foi cunhada como o verão que veio do futuro. Exatamente. Porque essa onda de calor estava a dar-nos um vislumbre do que iria ser o nosso futuro na Terra. Exatamente. Com um clima mais quente. E aqui estamos nós, em 2021, passados 18 anos, e desde essa altura, só na Europa Ocidental, mais ou menos em cima daquela zona, já ocorreram mais duas ou três, e duas delas em 2019, que alteraram novamente o panorama dos recordes de temperatura nos países que tinham sido afetados pela de 2003. Na Europa de Leste, Rússia, em 2010, houve uma, igualmente, aliás, maior em extensão e em magnitude, e, portanto, aquilo que estamos a verificar é exatamente o que a Teresa está a dizer, é que, em 2003, algo que nós sabíamos, através dos modelos, poderia vir a ser mais frequente a meio do século XXI e bastante mais frequente no final do século XXI, ocorreu quase que antecipadamente, e essa percepção acentuou-se com a onda de 2010 na Rússia, em que a magnitude é muito superior, e aí eu lembro pessoalmente, foi das primeiras vezes que eu me assustei, porque percebi, se isto vai passar a ser mais frequente, então estamos mesmo com um problema muito grave em mãos. Foi aí que também disse que apareceu cunhou o termo uma mega onda de calor, que não foi num artigo na revista Science que a sua equipa, o seu grupo, publicou, não é? Exatamente, há 10 anos, precisamente, em que achámos que essa onda, tal como a de 2003, foram de tal forma fora do usual em termos de extensão e de magnitude, que, aliás, alteraram o valor da temperatura média de verão da Europa toda para 3 meses. O que é que isso significa? Nós temos dados na Europa para 300 anos com grande precisão, temos dados para trás com base em anéis de árvores e de gelos e, portanto, conseguimos reconstruir com grande capacidade os últimos 500 anos a temperatura de verão. E o que nós vimos é que a distribuição dessas temperaturas anómalas de verão na Europa toda seguem uma curva normal, muito bem comportadinha, aquilo que nós chamamos de curva gaussiana. E os dois verões de 2013 e 2010 já saem completamente fora dessa curva normal. Isso quer dizer o quê? Que essas duas ondas de calor, a de 2013 e de 2010, são ondas, atingiram os extremos de temperatura que nos 500 anos anteriores não se verificaram? À escala da Europa, não. E, na verdade, ainda é mais interessante, porque essas ondas, por muito grandes que tenham sido, elas acabam por ser 3 semanas no máximo. Como é que uma coisa dessas influencia de tal forma a Europa toda e a uma escala de 3 meses? Significa que o resto da Europa, toda ela está a aquecer, mesmo sem onda de calor. E quando se adiciona o sinal da tendência climática do aquecimento global e em cima disso o efeito da onda de calor, que é muito acentuado, mas mais regional e durante um certo tempo, isso ajuda a estabelecer estes novos recordes. Essa percepção que tivemos em 2010, quando ajudámos a classificar como mega onda de calor essas duas primeiras, foi confirmada depois em 2017 e principalmente 2019, com uma sequência de grandes ondas de calor e que ajudam novamente a pôr todo o valor da temperatura média de verão da Europa muito acima daquilo que era usual nos 500 anos anteriores. Esse termo mega onda de calor e onda de calor, estes termos não são, do ponto de vista técnico formal, muito bem definidos? Não, nenhum nem outro. O termo onda de calor, se formos procurar, existem definições formais.
Mas, na verdade, e eu antes de vir para a entrevista fui confirmar, nós, os investigadores, tendemos a fugir relativamente do uso desses termos, porque formalmente teríamos que ter pelo menos 5 dias e uma temperatura de tantos graus acima daquilo que é. E aquilo que se verifica, por exemplo, na Inglaterra, Holanda, utilizam durações temporais menores de cerca de 3 dias. Em outros sítios, como nos Estados Unidos, as ondas de calor devem incluir sempre a componente de umidade, o que para nós não é muito relevante. Okay. E, portanto, as definições são adaptáveis, sim, a cada região. Portanto, dá-nos mais uma noção, é mais uma qualitativa e não tanto quantitativa. Até posso dizer mais, quando começamos a olhar para estes fenómenos das ondas de calor, percebemos que se em Portugal tivermos em Portugal e Espanha, analisamos para Lisboa e Madrid, especificamente o efeito de dias muito quentes na mortalidade excessiva em Lisboa e em Madrid. E aquilo que verificamos é que em situações em que imaginemos que temos 3 ou 4 períodos com grande calor entre fim de maio e setembro, o primeiro dele, independentemente de durar 3, 4 ou 5 dias, é aquele que do ponto de vista de mortes excessivas tem mais efeito. É o primeiro a aparecer, as pessoas vêm de uma temperatura muito mais baixa, tipicamente implica uma subida muito mais rápida e, por vezes, 3 dias com 37 graus no fim de maio e início de junho, do ponto de vista de mortalidade excessiva, é muito mais grave do que 40 no fim de agosto. Porque ainda não estamos, o organismo não está habituado. Mencionou ainda, e antes de, muito rapidamente, mencionou ainda a onda de calor de 2018, que nos atingiu a nós, particularmente em Portugal, e depois a de 2019, que atingiu mais o centro da Europa, exatamente, não é? Esta de a onda de calor de 2018 também atingimos recordes, se a de 2003 já tinha sido enorme, a de 2018 ainda foi mais extraordinária, não? 2018 é muito interessante porque afeta duas regiões muito distintas. Portugal, onde bateu-se recordes em praticamente todas as estações, nomeadamente em Lisboa, com 150 anos de dados diários, o recorde passou de 42 para 44. Estes saltos muito grandes, de 2, 3 graus, também são típicos de situações não lineares, como é atual, é que estamos a viver, e não são saltos pequenos. Mas o resto da Europa, nomeadamente a Escandinávia, também sofreu ondas de calor. Portanto, esse ano, o verão de 2018, oficialmente, é o verão mais quente que houve na Europa. Desde 1500. Desde 1500. Já nos deu uma ideia do que será o nosso futuro, e por futuro entendemos aqui um cenário de 2100. Portanto, se já estamos a viver isto assim, o futuro parece um pouco um inferno. Eu detesto usar essa expressão e de ser muito catastrofista, mas nós temos que saber lidar com o mundo tal como ele nos aparece à frente. E a verdade é que aquilo que espera os países mediterrâneos, que é um conceito muito alargado, que vai desde Portugal à Síria, na bacia do Mediterrâneo, mas inclui grande parte da Califórnia e da zona oeste dos Estados Unidos, parte do Chile, da África do Sul e da Austrália, estamos todos a sofrer dos mesmos males, que é o facto das ondas de calor estarem a ser amplificadas por secas sucessivas. E isso parece ser o nosso fado para as próximas décadas. E porque atrás das ondas de calor vêm também, ou estão associadas as secas e os incêndios. E os incêndios florestais, cada vez mais, enquanto que há 20 anos havia uma certa tendência de se analisar estes fenómenos de forma separada, e eu falo do nosso grupo, havia pessoas a trabalhar em ondas de calor, pessoas a trabalhar em secas e pessoas a trabalhar em incêndios florestais. Entre as ondas de calor e incêndios florestais a relação foi claramente mais rápida, mas com as secas é algo que é dos últimos 10, 15 anos. E, na verdade, nós cada vez percebemos mais, em ambientes com falta de água, como são estes ambientes mediterrâneos, onde quando não chove temos secas, a probabilidade de ocorrer uma onda de calor no verão aumenta de uma forma muito significativa. Isso é muito importante, já para o clima atual, mas vai ser ainda mais para o clima futuro, do ponto de vista quer da agricultura, quer da utilização da energia hídrica, porque verificamos que cada vez há mais o que nós chamamos compounded events, que são estes eventos conjuntos em que os extremos de falta de água fazem amplificar a frequência e a amplitude das ondas de calor e que também favorecem os incêndios florestais. E muitas vezes os três ocorrem em conjunto,
como vimos em 2017. Aqueles incêndios pavorosos, tanto em junho como em outubro de 2017 em Portugal, alimentaram-se muito de uma seca crescente e associada a ondas de calor. Em junho foi a onda de calor mais intensa alguma vez obtida para a Península Ibérica no mês de junho, com valores muito próximos dos mais altos de julho e de agosto. E em outubro ainda foi mais confuso, porque para além da seca afetar todo o território nacional, de acordo com os dados do IPMA, e temos valores bastante quentes para aquela altura do ano, tivemos a infelicidade de sofrer os efeitos de um ciclone tropical que passou próximo e cujos ventos muito intensos de sul para norte provocaram aquelas taxas de área ardida por hora altíssimas que nunca mais se verificaram. Estamos a preparar-nos para esse cenário futuro mais gravoso? É difícil de ter a certeza disso. Em alguns aspectos, quando olhamos para aquilo que se passa no Alentejo, parece que há uma maior capacidade de planearmos o acesso à água, mas aí muito devido à barragem do Alqueva e à distribuição pelos planos de regadio e até da passagem da água do Alqueva para outras barragens. Portanto, nós olhamos para o Alentejo e parece menos seco do que estava há 30, 40 anos. Mas isso será sustentável também? Se isto é sustentável e particularmente com o tipo de agricultura que se está a fazer no Alentejo, a resposta é olhar para a Califórnia e é insustentável. Portanto, não vamos lá com abacate e com olival intensivo em todo o lado. Mas isso então exige quer dizer, toda uma reestruturação do país a nível económico, a nível agrícola, a nível de planeamento hídrico, a nível de uma série de... A nível de planeamento hídrico, claramente. Aliás, é ver aquilo que está a acontecer no protocolo de transferência de águas entre Espanha e Portugal, que cada vez é mais difícil Espanha acomodar aquilo a que é obrigada mensalmente e anualmente. E, portanto, eu diria que vai ter que haver adaptação, claramente. Então, na sua opinião, muito rapidamente, o que é que tem que ser feito para nos prepararmos para esse mundo? Eu acho que temos que contribuir, por um lado, para a mitigação, usando de forma maciça as fontes de energia renovável, os transportes de base elétrica e com bateria. O que é que o país tem de fazer para nos adaptarmos? Tem que preparar-se, porque inevitavelmente, por muita capacidade que nós tenhamos de utilizar as fontes de energia renovável, o aumento da temperatura média e das ondas de calor é inexorável, vai acontecer. E, portanto, assim como o aumento do nível médio do mar e da erosão costeira, nós vamos ter que nos adaptar a essas realidades. Mencionou um dos furacões, o Ofélia, que teve um impacto nos incêndios de 2017. São fenómenos, os furacões, ou os resquícios de furacões, que nos estão a bater à porta em Portugal continental e que antes não existiam. É um fenómeno novo para nós. E isso já está associado também às alterações climáticas? É bastante mais difícil responder de uma forma determinista a essa questão, mas, de facto, o Ofélia em 2017, e passado exatamente um ano, o Leslie em outubro de 2018, e passado um ano o Lourenço no Atlântico, que chegou a atingir grau 5 pela primeira vez nesta região, e depois diminuiu, mas acabou por estragar bastante o porto da Ilha das Flores, são sintomáticos de que também nesta zona, à semelhança daquilo que acontece na costa americana, a probabilidade de ocorrência de furacões, ou como disse muito bem, de resquícios, que já seria ciclones tropicais, depressão, às vezes até já passam a extratropical, têm tendência a ir mais para norte. Isso está confirmado estatisticamente do lado dos Estados Unidos. E eu tenho 2 alunos a trabalhar precisamente nessa área e os resultados preliminares que temos, alguns já estamos a publicar, apontam nesse sentido. Que apesar de serem relativamente poucos os eventos desse tipo, nas últimas décadas têm ocorrido com mais frequência do que nas décadas anteriores. E nós não tínhamos essa história essa relação com os furacões, portanto, embora não se consiga estabelecer uma relação ainda muito forte entre as alterações climáticas e os furacões, o facto é que eles também já nos bateram aqui à porta, não é? E cada um deles provocou estragos de milhões e milhões de euros.
Também parece contraditório falarmos do mundo quente, embora do ponto de vista da geofísica da atmosfera não seja, mas falarmos do mundo quente, de ondas de calor e, por outro lado, de furacões e chuva intensa e fenómenos de precipitação extrema, não é? É, mas há uma razão relativamente simples para isso. Há uma lei muito simples da termodinâmica do ar que nos diz que para cada grau Celsius a mais que a temperatura média global tenha da atmosfera aqui junto ao solo, há cerca de 6, 7% a mais de capacidade de retenção de vapor de água. Ora, é fácil imaginar que a mesma depressão que trazia, imaginemos, 50 mil litros por dia, passa a trazer 53, 54. Isso em relação aos furacões, mas em relação também aos fenómenos de precipitação... Eu diria que é o mesmo, quer dizer, o fenómeno, qualquer que seja a sua escala, quer sejam aqueles ciclones que nós chamamos extratropicais típicos que atravessam o Atlântico e que nos afetam, quer sejam furacões tropicais, quer sejam outro tipo de fenomenologia, a verdade é que a capacidade que o fenómeno tem de carregar água, aquilo que nós chamamos água total integrada na atmosfera, aumenta e aumenta substancialmente cada grau a mais que a atmosfera permite. Isso globalmente no planeta, mas e para cá e para Portugal, estes fenómenos de precipitação serão para aqui ou mais para o centro e norte da Europa? Aí há uma grande separação que já está a ocorrer entre o norte e o sul da Europa, que é em todo o território vai haver mais evapotranspiração porque a temperatura está mais elevada. Mas enquanto que na zona mediterrânica, onde nós nos incluímos, a evaporação ganha à precipitação no sentido de variação desde o que era o clima anterior para o atual, no norte a precipitação ganha sobre a evapotranspiração e já está a precipitar mais nas últimas décadas no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha. Isso em valores médios. Em valores extremos, quer seja a norte, quer seja a sul, há uma tendência para aumentar. Mais a norte do que a sul, mas mesmo no Mediterrâneo, fenómenos extremos de numa hora chover muito já aumentaram nas últimas décadas e estão de acordo, a forma como tem vindo a variar, com aquilo que era previsível pelas alterações climáticas. Os cientistas já nos avisaram disto tudo, eu acho que para aí quase há 50 anos. Os primeiros relatórios em que relacionavam o aumento de dióxido de carbono na atmosfera com o mundo mais quente e com este tipo de experiências geofísicas que estamos a fazer na atmosfera. Surpreendeu, sabendo isto, o que é que o surpreendeu assim nos últimos tempos mais? Eu diria, não sei se é surpreender, o que me impressiona mais é que desde 1980 que vários grupos na Europa e nos Estados Unidos têm feito previsões relativamente à temperatura média e a alguns aspectos centrais do clima. E passados 20, 30, 40 anos, previsões feitas com modelos muitíssimo mais simples, incorporavam muito menos física e química da atmosfera e dos oceanos, o mundo atual está basicamente na zona central das previsões feitas há 40 anos. E isso é impressionante e, aliás, ajuda a validar a razão pela qual foram atribuído este ano parte do Prémio Nobel a 2 climatologistas que ajudaram a desenvolver nos anos 60 e 70 precisamente algumas dessas componentes que se revelaram centrais para se perceber as alterações climáticas. E, portanto, não deixa de ser central, não deixa de ser impressionante que, apesar de nós termos modelos muitíssimo mais sofisticados a correr em computadores muitíssimo mais avançados, no essencial, aquilo que era previsto há 30 anos, quando começou o painel do IPCC, continua válido e, olhando para a concentração de CO2, para a temperatura média global, para o nível médio do mar, estamos basicamente na zona central das previsões que foram feitas nessas décadas atrás. E para terminar, então, tendo este aviso de várias décadas, está esperançoso em relação à Conferência do Clima em Glasgow? Oficialmente tem que estar, porque não podemos entrar em desespero nestas situações. Eu acho que há uma percepção muitíssimo mais alargada nos últimos anos, extensível a grande parte da classe política, e nota-se muito nas pessoas com responsabilidade de gestão de empresas industriais. As pessoas têm a percepção de que é preciso mudar e, portanto, há sinais muito fortes de que grandes grupos financeiros industriais
querem desinvestir de tudo aquilo que tem a ver com empresas que provoquem mais emissões de gases de efeito de estufa. E eu acho que é por essa via de pessoas, quer ao nível político, quer ao nível industrial, financeiro, que têm muita responsabilidade e que claramente se apercebem dos perigos que estão aqui envolvidos e que querem tomar decisões no sentido certo, por esse lado tenho uma certa esperança. Não estou tão confiante de que ainda consigamos alterar de uma forma significativa na próxima década, de forma a chegarmos a 2050, como se pretende, neutrais do ponto de vista de emissões de gases de efeito de estufa antropogénico. Mas a esperança é a última a morrer. E que aviso nos deixa, Ricardo Trigo? Que aviso nos deixa? O aviso é esse mesmo, é que temos pouco tempo para alterar o estado das coisas e, portanto, é melhor assumirmos que temos que mudar o paradigma da sociedade dependente de forma exagerada do consumo de combustíveis fósseis e fazer uma transformação o mais rapidamente possível. Obrigada. Terminamos então com o aviso do geofísico Ricardo Trigo para a necessidade urgente de mudarmos a forma como nos relacionamos com o planeta.